Olá, meus amores, sejam bem-vindos aqui no canal Ivonete Soares Crochê. Hoje eu vou ensinar para vocês essa linda peça em crochê. Olha que riqueza de detalhes aqui, gente. Trabalhei aqui com fiozinho, olha, no fio brilho prata aqui no final. E trabalhei aqui, ó, toda a carreirinha aqui com pontinhos. E aqui, gente, olha só que lindo que ficou esses detalhes. Esse acabamento aqui ficou maravilhoso e esse trabalhado em alto relevo, ó, deu um charme todo especial aqui para a nossa peça. Eu vou deixar lá no final foto para vocês aí desse suplá com o talher, o prato, o copo em cima, para vocês verem aí que tamanho maravilhoso que ele ficou. Ele ficou com 46 centímetros de comprimento e 38 de largura. E um peso de 260 gramas. Não é uma peça econômica, porém é muito charmoso e luxuoso, né, gente? Ó, para fazer aquela mesa posta divino, né? Então é isso, meus amores. Espero que vocês gostem, que vocês façam. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos que forem postados. E, se você assistir e gostar dessa aula, não esqueça de curtir, deixar o seu comentário e compartilhar aí com seus amigos. Então, vamos lá para a nossa lista de materiais e, na sequência, o passo a passo. Para essa aula de hoje, nós vamos precisar do Supremo Intense 100% algodão de 452 metros, na cor branca. E vamos usar também o Supremo Flores Brilho. Ele é 85% algodão, porque ele tem esses brilhos aqui, ó, junto com o fio. Olha que lindo, esse aqui é o fio branco com brilho prata, também 452 metros. Esse aqui é a cor 09. Olha só que lindo que tá esse fio. Vamos precisar também do Supremo Sênior na cor cinza. Ó, esse aqui tem um tex de 355 e tem 500 metros. Esse fio aqui, ele é 100% polipropileno. A gente vai precisar de 2 desse aqui para trabalhar junto, porque ele é fino, né, comparado ao outro. Então, a gente vai utilizar 2 cones desse, tá? Esses fios aqui, gente, ó, a tesoura, a agulha, a gente vai usar a 3,5 para todos eles. Então, vamos lá para nossa aula. Para iniciar o nosso trabalho, nós vamos pegar o fio branco, vamos fazer aqui a nossa laçadinha inicial, prender bem aqui, ó, e vamos fazer um total de 55 correntinhas. 1, 2, 3, 4, não façam nem muito apertadas e nem muito frouxas, tá? Eu vou completar aqui as minhas. Fiz aqui o meu cordão de 55 correntinhas. Agora, eu vou dar a laçada aqui na minha agulha e vou contar aqui, ó, a partir da agulha, não a laçadinha, a partir daqui, ó, a primeira correntinha, 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui, essas correntinhas que sobraram aqui, vai fazer a vez do primeiro pontinho. Então, agora, nós vamos completar aqui essa carreira, ponto alto em cima de cada correntinha. Nós vamos ficar com um total de 52 pontos altos. Completei aqui 52 pontos altos, contando aqui com essas correntinhas que nós subimos. Aqui, quando chegou aqui próximo ao final, eu dobrei aquela pontinha, ó, deixei assim para vocês verem, e já trabalhei em cima delas para fazer aqui o nosso acabamento, ó. Agora, eu vou puxar, ó, esse fiozinho, ó, e cortar esse excesso. Ó, dessa forma, fica bem certinho aqui no final, tá? Vou subir agora aqui 3 correntinhas para fazer a vez do meu primeiro ponto alto. Vou virar aqui o nosso trabalho. E agora, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, ó. Essas correntinhas já equivalem a um ponto, estão em cima desse ponto aqui. Venho para o próximo ponto e eu vou fazer aqui ponto alto. E nós vamos trabalhar ponto sobre ponto até o final da nossa carreira.
Finalizei aqui a minha carreira, a segunda carreirinha. Agora, a gente vai subir aqui 3 correntinhas para fazer a vez do primeiro ponto alto. Viro aqui o meu trabalho. E vou fazer mais um ponto alto no próximo ponto, ó. Ficamos aqui com 2 pontos altos. Dou 2 laçadas na agulha. Vou pular aqui, ó, 1, 2, eu venho aqui no terceiro ponto, mas eu não vou colocar ele aqui onde nós estamos pegando. A gente vai fazer um ponto alto duplo relevo. Então, eu venho aqui, ó, entro aqui do ladinho, ó, e saio lá, ó, de forma que o meu ponto ficou em cima da agulha. Busco o meu fio e vou fazer meu ponto alto duplo. Tiro 2 laçadas, tiro 2 laçadas e tiro 2 laçadas. Então, fiz o meu primeiro ponto alto duplo. Dou a laçada e agora, ó, tá vendo que a gente pulou 2 pontinhos aqui, ó. Eu vou trabalhar nesses 2 pontos, mas por trás aqui, ó, porque se eu vim pela frente, eu vou esconder esse ponto. Então, vem aqui, ó, puxa ele pra cá, tá vendo, ó, bem simples. Coloco ali, ó, no meu ponto e vou trabalhar esses 2 pontinhos agora. Ponto alto normal, tá? 1, ó, aqui é o segundo. 2. Tá vendo só? O terceiro a gente trabalhou com esse ponto aqui. Agora, eu vou dar uma laçada. Ó, esse aqui é o ponto que nós trabalhamos o ponto alto duplo. Então, esse já está trabalhado. Vou pular esse próximo e venho aqui, ó, no segundo ponto, tá? Que não tá trabalhado, ó. Esse não está trabalhado e nem esse. Eu venho nesse aqui, vou fazer aqui um ponto alto nesse ponto e mais um ponto alto no próximo ponto. Fiquei aqui com 2 pontos altos, ó. 2 pontinhos altos. Agora, eu vou dar 2 laçadas na agulha novamente e eu vou trabalhar aqui esse ponto que nós pulamos. Então, eu venho com a minha agulha, ó, entro aqui desse lado, saio lá e vou puxar o meu fio e fazer o ponto alto duplo. Tiro 2 laçadas, tiro 2 e tiro 2. Olha, completando, então, os pontos aqui, ó. Não ficou nenhum ponto sem trabalhar. Tá vendo só? Agora, novamente, a gente dá 2 laçadas na agulha e vamos pular 3 pontos de novo. 3 pontos não, pular 2 e pegar no terceiro, ó. Pulo 1, 2, aqui no terceiro, vou fazer novamente, ó, o ponto alto duplo relevo, ó. Venho aqui no terceiro ponto e vou fazer o ponto alto duplo. Tiro 2 e tiro 2. Dou a laçada, vou trabalhar aqui, ó, nesses 2 pontinhos que nós pulamos, ó. Venho aqui por trás, ó, para que esse ponto fique na frente. Então, venho aqui, ó, vou fazer os pontos normais. Então, fiz 1 e 2. Vou pular o próximo ponto. Vou pular o próximo ponto. Esse aqui já está trabalhado, então, a gente não conta ele, tá? Ó, vou pular esse pontinho aqui, venho aqui no próximo e vou fazer 2 pontos altos agora, um para cada ponto de base. A mesma coisa que a gente fez ali atrás, tá? Ó, fiz 2 pontos, dou 2 laçadas na agulha, agora eu vou voltar a trabalhar nesse ponto que eu pulei. Então, venho aqui, ó, por esse lado aqui, ó, saio lá, ficou em cima da minha agulha, busco o meu fio e vou terminar de fazer o ponto alto duplo. Tiro 2 e tiro 2. É muito fácil esse ponto, gente, olha só que efeito bonito que tá ficando. Já tá dando o formato aqui na nossa peça. A gente vai trabalhar assim até chegar aqui no final, onde nós vamos finalizar com 2 pontos altos. Se você não entendeu, volta um pouquinho, porque é só repetição agora, tá? Sempre que você terminar de fazer um ponto alto duplo, você já vai iniciar o próximo. Então, você vai dar 2 laçadas na agulha, vai pular aqui, ó, 1, 2 pontos de base, vai vir aqui no terceiro, ó, entra aqui e já faz o ponto alto duplo. Tiro 2 e tiro 2. Aí, você já vai voltar trabalhando nesses 2 pontos que você pulou, por trás aqui, porque se você vir por aqui, ó, você vai prender ele lá e não vai ficar esse trabalhado, então, tem que ser por trás. Então, você tira ele ali da frente, ó, e faz os 2 pontos altos normais. Fez os 2 pontos altos? Esse terceiro ponto, a gente já trabalhou ele, que é esse pontinho que tá atravessado. Então, vou pular esse próximo e venho aqui e faço mais 2 pontos. Ó. Fiz os 2 pontos,
tá? Peguei ó, fiz os 2 pontos, dou 2 laçadas novamente e a gente vai trabalhar aqui, ó, nesse ponto que foi pulado. Então, venho aqui, ó, e faço o meu ponto alto duplo. Viu, gente? É bem simples, né? Bem simples, ó, e assim vai formando, ó. Vocês só tem que pensar que esses 2 pontos tem que ficar junto aqui em cima e junto aqui embaixo, tá? Então, eu vou terminar essa carreira e eu já retorno. Finalizei a carreira, olha só. Ficamos aqui, ó, com 1, 2, ó, vou contar assim, ó, como cada 2 desse aqui, ó, que faz um Vzinho, assim, ó, é um desenho, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 desenhos, então, nós ficamos aqui, ó. E aqui no final, sobrou 2 pontos igual que nós temos aqui, ó. Agora, a gente vai subir aqui três correntinhas para fazer a vez do primeiro ponto alto. Vamos virar o nosso trabalho. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto normal. E agora, gente, nessa carreira aqui, ó, nós estamos trabalhando no avesso da nossa peça. Então, aqui desse lado, ó, dá pra ver que ficou tipo um buraquinho, onde eu tenho os pontinhos que estão trabalhados em relevo aqui pelo direito. Então, aqui eu já tenho um, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar um ponto alto normal, tá? Não é duplo, relevo, pego por trás, ó. Então, vem aqui, ó. Vem aqui nesse ponto, ó. Não é pela frente aqui, ó. A gente vai trabalhar lá pelo direito, nós estamos no avesso, ó. Então, vou vir aqui, ó. Ó, tá vendo o meu pontinho ali? Vou pegar esse ponto, ó, e vou trabalhar um ponto alto, normal. Ó. Agora, nos 2 próximos pontos, são pontos altos normais. Eu vou trabalhar ponto sobre ponto aqui, ó. 1 e 2. Agora, eu cheguei novamente, ó. Não, ainda não, gente. Aqui tem 4 pontos altos juntos, tá vendo? Olha ali, ó. Então, vou fazer 4 pontos. Fiz 1, 2, 3 e 4, ó. Então, fiz 4 pontos. Olha ali, ó, tá vendo? Os 4 pontos aqui, e agora eu cheguei novamente aqui, ó, nos meus pontos relevo. Eu tenho 2 pontos juntos aqui, ó, que são o encontro do nosso Vzinho. Eu vou trabalhar novamente, dou a laçada, ó, venho aqui, ó, naquele pontinho, e vou fazer um ponto alto, duplo, pego por trás aqui, ó. Normal daí, tá, gente? Não é ponto alto duplo. Ó, dou a laçada, vou lá, ó, naquele pontinho, ó, o segundo ponto, e vou fazer novamente aqui, ó. Bem fácil, tá vendo? Agora, aqui, ó, tem aqueles 4 pontos que fica no meio aqui do desenho, ó. Aqui, eu vou trabalhar os 4 pontos de novo, ponto sobre ponto, ó. 1, 2, 3 e 4. Vou fazer mais uma vez junto com vocês, tá? Ó, tá vendo só como é que tá ficando aqui no nosso avesso, ó? Ele está ficando assim, ó. Então, aqui, ó, temos os 2 pontinhos juntos de novo, que são o encontro dos pontos altos duplo aqui, ó. Então, eu vou pegar e dar uma laçada apenas, vou vir aqui, ó. Tá vendo como que eu pego, gente? Ele aqui, ó, ele fica aqui, ó, em cima da minha agulha. Busco minha laçada, tiro 2 e tiro 2, ponto alto normal. Novamente, dou a laçada, ó, venho aqui e faço o ponto alto de novo. Tiro 2 e tiro 2, tá? Essa vai ser a sequência da carreira. Então, a gente tá trabalhando aqui 4 pontos altos juntos e 2 pontos altos relevo pego por trás, ó. Porque nós estamos no avesso da nossa peça. Vou fazer isso, trabalhar ponto alto em cima de cada ponto, e em cada pontinho desses daqui, a gente vai trabalhar o ponto alto relevo pego por trás, ó. Sempre tem 2 juntos, só que no início que tem só um, e aqui no final também vai ter só um, tá? Então, vocês fiquem atentos. Sempre olhe o lado direito lá da peça para vocês conferirem se tem 2 pontos aqui. Então, agora eu vou finalizar a carreira. Finalizei, então, aqui a carreira. Ó, percebam que aqui, ó, do lado direito, os 2 pontos altos relevo por trás ficaram sempre juntos, ó. E aqui nesse meio ficou sempre 4 pontos.
Desse lado ficou 2 e aqui desse lado também sobrou 2. Agora, a gente vai subir aqui 3 correntinhas para fazer a vez do ponto alto. Vamos virar aqui o nosso trabalho, depois das 3 correntinhas prontas. E agora, a gente vai fazer da seguinte forma. Nós vamos trabalhar aqui, ó, a gente já tem o primeiro, a gente vai fazer o segundo ponto, que é os 2 pontos que a gente tem aqui em cada lado, né? Vou dar uma laçada aqui, ó, vou pular esse ponto, ó, é o ponto alto em relevo que nós trabalhamos lá, ó. Quando nós fizemos a carreira pelo avesso, eu vou pular esse ponto e vou fazer mais 2 pontos aqui, ó. 1 e 2. Porque agora a gente vai fechar aqui o nosso desenho. Agora, eu vou dar 2 laçadas e eu vou vir aqui nesse ponto alto relevo aqui, ó. Vou pegar ele por aqui, a mesma coisa que a gente tá fazendo, tá? Ó, entra aqui por esse lado, sai lá do outro lado e vou fazer meu ponto alto duplo. Tiro 2, tiro 2 e tiro 2. Agora, como eu vou fechar, ele tem que ficar sempre junto, né? Então, já vou fazer o outro. Dou as 2 laçadinhas, pulo esses 2 pontinhos, venho aqui no meu ponto alto, ó, no primeiro ponto alto relevo, ó, coloco a minha agulha ali, ó, e faço o ponto alto duplo. Tiro 2, tiro 2, tiro 2. Agora, eu tenho que completar aqui, ó, tenho que fazer esses 2 pontinhos aqui, né? Então, vou dar a laçada, venho aqui, ó, não prender aqui, gente, ó, tem que vir sempre por aqui, deixar esse pontinho solto. E vou fazer os 2 pontinhos que nós pulamos aqui, ó. Ponto alto normal. 1 e 2. Ó, dessa forma, olha só, fechei o meu desenho, olha que bonitinho que ficou. Agora, ó, eu vou fazer o quê? Eu não posso pegar nesse aqui, porque ele tem que ficar virado pra lá, então, eu vou pular ele, já vim aqui, ó, fazendo esses 2 pontos, porque esse aqui, ó, a gente já trabalhou. E esse aqui, que é o outro ponto alto duplo não, ponto alto relevo, que é o ponto normal que a gente fez por trás, lá, ponto alto relevo pego por trás, eu vou pular ele, vou vir aqui e fazer mais 2 pontos. 1 e 2. Fiz os 2 pontos, porque nós temos 4 aqui, então, fiz a metade. Dou as 2 laçadas, volto aqui nesse ponto alto duplo que nós pulamos. Duplo não, gente, perdão, é que é tanto ponto alto relevo e ponto alto duplo que a gente acaba se confundindo, né? Vem aqui nesse ponto, ó, e agora eu vou fazer o ponto alto duplo. Quando a gente tá pelo direito da peça, a gente trabalha o ponto alto duplo relevo. Quando a gente tá pelo avesso, a gente trabalha só ponto alto relevo, sem ser duplo, tá? Ó, fiz então aqui, ó, e eu preciso que eles dois fiquem juntos, então, já vou fazer o próximo. Dou 2 laçadas, venho no primeiro ponto alto relevo e faço o ponto alto duplo relevo. Ó. E agora, eu volto fazendo aqui os 2 pontinhos que nós pulamos, ó. Não é difícil, tá? Às vezes parece complicado, porque é tanto ponto, fala ponto alto duplo, ponto alto relevo, né? Parece ser bem complicado, mas não é, tá? Ó, então, assim já vai se formando, ó, os nossos favinhos aqui. Olha só que bonitinho que fica esse ponto, ó. Ele fica assim, ó, uma colmeia, olha que graça. Fica muito lindo. Então, agora, ó, vou pular o ponto alto relevo, venho aqui no próximo, vou trabalhar os 2 pontos, fazer mais um junto com vocês, tá? Fiz os 2 pontos, ó, tô na metade, então, vou fazer o meu ponto alto duplo. Venho aqui, ó, volto aqui nesse ponto relevo que nós pulamos e faço o ponto alto duplo, relevo, aqui, ó. Opa! Agora, eu já dou duas laçadinhas novamente e venho direto aqui para esse outro ponto alto relevo, pulo esses 2, ó. Agora, eu preciso completar, ó, senão vai ficar um buraco ali. Então, volto aqui, ó, não prendendo meu ponto, e vou fazer os 2 pontinhos altos que pulamos aqui. 1 e 2.
Olha só. E assim vai se formando, ó, bem fácil de fazer e vai ficando lindo. Eu vou terminar essa carreira e já retorno. Finalizei mais essa carreira. E agora, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Só puxar meu fiozinho aqui, gente. Nós vamos fazer aqui 3 correntes para fazer a altura aqui do meu ponto alto. Viro meu trabalho e agora, ó, nós estamos no avesso da peça novamente. Só que nós vamos fazer somente um desenho desse aqui, ó, por completo. Ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 desenhos completos, ó. Já fechou aqui, tá vendo? Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou trabalhar aqui 4 pontos altos, que é o que eu tenho aqui, ó, antes de chegar no meu ponto alto relevo duplo. 1, 2, 3, 4. Então, vou trabalhar esses 4 aqui, ó. Já fiz as correntinhas, que equivale ao primeiro. 1, 2, 3 e 4. Ó, então, fiquei com os meus 4 pontos. Aqui, ó, eu tenho os meus 2 pontos altos duplos relevo. Eu vou fazer 2 pontos altos relevo, pego por trás, ó. Então, dou a laçada, venho aqui no primeiro, ó, e já faço ele aqui, ó. Venho no segundo, ó, mesma coisa. Entro aqui, ó, deixo ele aqui em cima da minha agulha e faço ele. Agora, nós vamos trabalhar ponto alto em todos esses pontos, até chegar aqui, ó, no último bloco, no último desenho aqui, aonde nós vamos repetir os pontos altos relevo. O restante vai ser tudo igual. Então, a gente vai trabalhar só ponto alto em cima de ponto alto aqui nessa agora, até chegar no último desenho. A gente não vai mais fazer o desenho aqui, ó. Agora, a gente vai trabalhar o desenho somente nas laterais, só um desenho de cada lado, até dar o tamanho ali, ó. Mesmo onde que eu tenho os pontos altos relevo, ó, aqui eu vou trabalhar ponto normal, ó. Não vou trabalhar mais daquela forma, só no primeiro e no último, tá? Deixa eu mostrar pra vocês como que tá ficando aqui do lado direito, ó. Ó, tá vendo, ó? Aqui, ó, eu fiz, né, no primeiro. Agora, aqui, ó, já passei direto, ó. E nesses daqui, a gente vai passar direto até chegar nesse último aqui. Quando chegar aqui nesse último, a gente vai trabalhar os dois em relevo aqui, igual nós trabalhamos aqui, ó. Não se esqueça que a gente tá trabalhando pelo avesso e a gente tem que trabalhar o ponto alto pego por trás, para que ele fique o relevo lá no lado certo, tá? Então, vou fazer essa daqui e já retorno. Finalizei, então, minha carreira, meninas, ó, já subi aqui as 3 correntinhas para fazer a vez do meu primeiro ponto e já virei meu trabalho aqui, ó. Aqui, ó, mostrando para vocês, ó, a gente fez aqui, ó, no início da carreira, né, porque nós trabalhamos assim, pelo avesso, e também no final, ó, no final aqui, ó. Os demais são tudo ponto sobre ponto, somente no primeiro desenho e no último que a gente trabalhou o ponto alto relevo pego por trás, né? Porque essa carreira a gente trabalhou pelo avesso. Agora, a gente tá aqui, ó, na parte do desenho que abre, ó, tá? O desenho vai ser sempre a mesma sequência. Então, nós vamos fazer 2 pontos. E vamos já fazer o ponto alto duplo relevo, ó. Então, dou duas laçadinhas, pulo os 2 pontos, venho aqui nesse ponto relevo e faço meu ponto alto duplo relevo, ó. E aqui a mesma coisa, a gente vai voltar trabalhando esses 2 pontinhos que a gente pulou, porque nós não podemos, né, deixar nenhum buraco aqui no nosso trabalho, né? Ó, então, fiz aqui, ó, que aqui eu tô abrindo, tá? Abrindo o desenho. Vou pular esse ponto, que é o ponto relevo, e vou fazer 2 pontinhos agora aqui, pra mim poder fazer o outro lado do nosso Vzinho aqui, ó, que fica tipo um Vzinho, ó. Aí, sim, eu faço 2 laçadinhas, volto aqui para trabalhar o ponto alto duplo relevo, ó. Então, já fiz, ó, a parte do desenho. Agora, a gente só vai trabalhar um desenho aqui desse lado e um desenho aqui desse outro lado.
Terminou de fazer aqui essa parte do ponto relevo, a gente vai trabalhar somente ponto alto sobre ponto alto, até chegar... Ó, a gente vai trabalhar aqui todos os pontinhos altos, até chegar aqui, ó. Aonde a gente vai chegar aqui, ó, faltando 2 pontos. Porque lembra que a gente trabalhou 2 pontinhos aqui, ó. Mas quando faltava 2 pontos para chegar no relevo, né? Nós já fizemos o ponto alto duplo relevo. Então, quando tiver faltando 2 pontos para chegar aqui nesse ponto relevo, a gente já vai fazer o ponto alto duplo relevo, pulando esses 2 pontinhos, e depois a gente volta trabalhando neles do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó. É a mesma sequência desses desenhos aqui de baixo. A única diferença é que a gente vai fazer só um desenho desse lado e um desenho desse lado. E esse meio a gente vai ir trabalhando ele em ponto alto. Então, eu vou fazer mais um desenho aqui completo com vocês e depois vocês vão finalizar sozinhas aí até a gente fechar essa carreira, tá? Então, eu vou terminar essa carreirinha e eu já retorno. Olha só, gente. Aqui, ó, olha como que tá ficando aqui o nosso trabalho, ó. Então, quando faltava 2 pontos para chegar aqui nesse ponto relevo, eu já fiz o meu ponto alto duplo e depois completei aqui os 2 pontos. Pulei esse pontinho, né, que é o outro relevo, fiz os 2 pontos altos e depois voltei aqui nele com o ponto alto duplo. Do mesmo jeito que a gente trabalhou aqui nessa carreira, tá? Aqui, ó, terminamos com 2 pontinhos. Já subi aqui minhas 3 correntes para fazer a vez do primeiro ponto alto. E agora, ó, a gente vai fazer o quê? Nós estamos pelo avesso da carreira novamente. No avesso, a gente sempre vai trabalhar ponto alto relevo, aonde nós temos o ponto alto duplo relevo aqui desse lado, ó. Então, ó, aqui a gente tem um aqui e um aqui. E depois, aqui desse lado, nós temos um aqui e um aqui. Então, os outros pontos serão todos normais. Só esses 4 pontinhos ali que nós vamos trabalhar relevo. Então, ó, fiz o primeiro, o segundo, e eu já cheguei aqui, ó, no meu ponto alto duplo relevo. Então, aqui agora eu vou dar uma laçada, porque não é o ponto alto duplo, quando a gente tá pelo avesso é só o ponto alto relevo. Então, dou uma laçada, ó, venho aqui nesse ponto relevo do outro lado e vou fazer o ponto alto relevo, ó. Ó, já fiz. Então, agora aqui, ó, eu tenho 4 pontos normais aqui entre eles. Vou trabalhar os 4 pontos, ponto sobre ponto, até chegar no ponto relevo de novo, que tem lá do outro lado. Ó, fiz aqui os 4, cheguei nele, ó, dou uma laçada, venho nele, ó, e trabalho o ponto relevo. E agora, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, até chegar lá do outro lado, nesses pontos aqui, ó. Relevo, pra gente fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui agora. Quando a gente faz a carreirinha, não aparece muito, ó. Mas depois, ó, dá pra ver bem, ó. E vai ficando trabalhado. Olha só que lindo que tá ficando. Então, eu vou fazer aqui essa carreira e eu já retorno. Finalizei, então, gente, mais essa carreira, ó, onde eu tinha o ponto alto duplo aqui, ó. Eu fiz o ponto alto relevo, que a gente estava trabalhando pelo avesso. Subi as 3 correntinhas para fazer a vez do ponto alto, e agora a gente vai fechar o nosso desenho. Então, a gente vai repetir essa carreira aqui, ó. Então, ó, fiz o primeiro ponto, vou fazer o segundo. Cheguei aqui no meu relevo, ó, tá vendo? Tem o ponto alto relevo aqui, só que eu vou fechar ele agora, então, eu vou pular ele e vou fazer 2 pontos aqui desse lado, ó. Que é metade dos pontos que eu fico aqui no meio, ó. A gente sempre tem 4 aqui, então, eu vou trabalhar metade, porque eu quero que esse ponto fique bem no meio. Vou dar as 2 laçadas e vou voltar agora nesse ponto relevo, ó. E vou fazer o meu ponto alto duplo relevo. Opa. Fiz ele, já vou fazer o outro, ó. Dou 2 laçadas, venho aqui e no ponto alto relevo, ó, tá vendo? E já faço. Mesma sequência que a gente fez ali embaixo. Agora, eu venho completando, ó, fazendo os 2 pontinhos que a gente pulou aqui. Tá? Lembra que a gente sempre pula, né?
E os pontos relevos, a gente sempre trabalha onde tem relevo. Então, não tem como errar. Ó, já ficou ali, ó, fechei o meu desenho. Agora, eu vou trabalhar ponto sobre ponto aqui, toda essa parte. E quando eu chegar aqui, ó, vou fazer a mesma coisa, tá? Vou pular esse ponto e vou trabalhar os dois do meio. Depois, eu vou fazer o ponto alto relevo duplo. Vou fazer o outro para fechar e volto trabalhando, igual a gente fez aqui. Agora, vai ser só repetição de carreira, gente. Nós vamos fazer aqui, ó, o desenho só no o primeiro desenho e o último. Esses daqui do meio, agora a gente vai trabalhar só ponto alto. A gente vai fazer um total de 6 desenhos completos aqui, ó. Completos é com essa carreira que vai no avesso, tá? Que tem o ponto alto pego por trás. Então, vocês vão fazer, ó, já temos 1, 2, já estamos finalizando 2 aqui, ó. Depois ainda tem a carreirinha que vai vir pelo avesso, que é essa carreira aqui, ó, tá? Então, vai ser só repetição. Se vocês tiverem dúvida, volta um pouquinho o vídeo e veja como que a gente fez esses daqui, ó, tá? Sempre a mesma sequência. Primeiro, você abre o Vzinho, avesso, você vai trabalhar ponto alto relevo em cima do ponto alto duplo que tá no direito. Vai voltar no direito, vai fechar o Vzinho. Vai trabalhar os pontos altos duplos somente em cima dos pontos relevo. E depois, você vai voltar no avesso, trabalhando ponto alto relevo, pego por trás, porque nós estamos no avesso da carreira. Depois, a gente abre o desenho de novo. Sempre quando for a carreira pelo avesso, a gente vai trabalhar o ponto alto, pego por trás, ó. Sempre. E quando a gente tiver pelo direito, é o ponto alto duplo, pego em cima do ponto relevo, certo? Sempre abrindo e fechando, tá? Então, façam aí, completem 6 desenhos, aqui no meio sempre ponto sobre ponto, e eu vou fazer a minha parte aqui, já volto com vocês. Olha só, meninas, já finalizei aqui, ó, os 6 desenhos, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6 desenhos com essa carreira completa, tá? Então, olha só, a gente ficou como se fosse uma moldura aqui, ó, na nossa peça. E agora, a gente vai fazer esse trabalhado aqui nesta parte para que fique aqui, ó, certinho um quadrado, que vai ficar muito lindo. Na verdade, não é um quadrado, é um retângulo, né? Porque ele vai ficar mais comprido do que largo, para poder ficar assim, ó, nessa posição e ficar bem linda aí a nossa peça. Então, aqui, o que que eu vou fazer agora? Porque aqui, ó, a gente veio trabalhando essas carreiras, aqui nós não temos mais desenho, a gente vai iniciar eles como se fosse na primeira carreira. Eu vou aproximar aqui minha câmera e já vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Ó, então, eu já subi aqui as 3 correntinhas e o primeiro desenho, a gente sempre, né, o início, a primeira carreira do desenho é sempre abrindo o nosso Vzinho aqui, ó. Então, a gente vai fazer 2 pontos, 2 laçadas, eu pulo esses 2 pontos, venho aqui no meu ponto alto relevo, que eu trabalhei lá no avesso, e faço um ponto alto duplo, pegando ele aqui, ó, para que ele fique relevo também. Agora, eu dou a laçada, volto aqui nesses 2 pontinhos, para fazer todos os pontos aqui da carreira, ó. Então, fiz aqui os 2 pontos, vou pular esse aqui, ó, que é relevo, por quê? Porque eu estou abrindo, então, eu tenho que voltar nele depois. Então, eu pulo ele, venho aqui, trabalho mais 2 pontos, é a mesma sequência do que a gente vinha trabalhando, tá? Ó, dou 2 laçadas na agulha, e agora, sim, eu volto aqui nesse ponto que eu deixei de trabalhar, pra fazer essa parte aqui, ó. Olha aqui, ó. E abrir já o meu Vzinho. Agora, a gente vai trabalhar em todos os pontos fazendo assim, ó. Então, eu não vou mais trabalhar essa carreira de pontos tudo fechadinho. Então, o que que eu vou fazer agora? Então, agora eu já dou 2 laçadas, ó. Eu vou pular 2 pontos e venho aqui, ó, porque esse aqui nós já trabalhamos, né? Ó, então, eu vou vir aqui, 1, 2, no terceiro, e vou fazer o ponto duplo relevo, ó. Dou a laçada, venho trabalhar aqui nesses 2 pontinhos.
que ficou ali que eu pulei. Agora, eu vou pular, ó, esse aqui a gente já trabalhou, né? Então, esse aqui, esquece ele. Vem nesse próximo aqui, a gente vai pular e venho no outro, ó. Então, aqui, um sem trabalhar, venho no próximo. Aqui, eu vou fazer 2 pontos. É a mesma repetição da primeira carreira, tá, gente? Só tô aqui ajudando vocês aqui mais um pouquinho pra quem tem dificuldade aí. Ó, dou 2 laçadas e eu vou voltar nesse ponto que eu pulei e vou fazer aqui meu ponto alto duplo. E olha só, já fiquei aqui com mais um desenho iniciado. Agora, novamente, ó, dou 2 laçadas, pulo 2 pontos, venho aqui no terceiro, faço meu ponto alto duplo. Sempre pegando assim, gente, os pontos altos duplos a gente nunca pega em cima ali como os pontos normais. Dou a laçada, volto sempre por trás aqui para não prender esse ponto. Vou voltar ali, vou trabalhar os 2 pontinhos que eu pulei. Ó. Agora, esse aqui eu já trabalhei. O próximo ponto alto duplo, eu vou trabalhar nesse aqui do ladinho dele. Então, eu vou vir aqui no próximo e vou trabalhar 2 pontos para poder voltar ali e fazer a abertura aqui do meu ponto, do meu trabalho, né? Do meu motivo. Então, dou 2 laçadas, volto ali, ó, e faço o ponto alto duplo. Olha só. E assim a gente vai fazer até o finalzinho aqui da carreira e vai abrindo aqui novos desenhos, tá? Então, eu vou fazer minha carreirinha e eu já retorno. Olha só, então, já finalizei aqui a minha carreira, ó, e a gente formou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 desenhos, igualzinho a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 desenhos. Agora, eu vou fazer aqui as 3 correntinhas para virar o nosso trabalho, ó. Aqui terminou com 2, do mesmo jeitinho que todos eles, ó. Todas as partes onde que vem a parte da abertura aqui do nosso desenho, termina com 2. E quando fecha, termina com 4. Então, agora, eu vou trabalhar a carreira pelo avesso. E pelo avesso, vocês sabem que a gente vai trabalhar ponto sobre ponto. E aonde eu tenho ponto relevo, eu vou trabalhar um ponto relevo fechado por trás. Onde eu tenho ponto alto duplo, que é no direito, eu vou trabalhar o ponto alto relevo normal, tá? Ó. Então, fiz aqui o primeiro, agora eu tenho que trabalhar 4 pontos aqui nesse intervalo, que é o meio do desenho. 1, 2, 3 e 4. E já venho fazendo aqui. Aqui eu tenho 2 juntos, ó. Aqui eu tenho só um, porque é o final aqui da nossa carreira. Aqui eu tenho 2 juntos, então, vou trabalhar aqui, ó, os 2 já. Um e o outro aqui agora. Trabalhei já os 2, agora eu vou trabalhar mais 4. Que é o ponto que fica no meio, né, do nosso desenho, do nosso motivo. Então, essa vai ser aqui agora a repetição da nossa carreira. Ponto sobre ponto, e aonde eu tenho aqui o nosso ponto alto duplo, relevo, a gente vai fazer o ponto alto, relevo, pego por trás para o relevinho ficar aqui pelo direito, tá? Vou terminar minha carreira e já retorno. Finalizei mais essa carreira, ó, então aqui pelo direito ficou os nossos pontos altos relevo, ó. E agora a gente vai fechar o nosso motivo, né? Então, para fechar o nosso motivo, o que que eu vou fazer? Aqui eu já subi as 3 correntinhas para fazer a vez do primeiro ponto alto. E agora eu vou fazer aqui mais um ponto para ficar aqui com 2. Ó, aqui eu tenho meu ponto alto relevo. Como agora eu vou fechar, eu vou pular ele, vou fazer 2 pontinhos aqui, ponto sobre ponto. Que é a metade, né, do nosso motivo. Vou fazer aqui, ó, 2 laçadinhas, vou voltar nesse pontinho que eu pulei e vou fazer aqui
o ponto alto relevo duplo. E novamente, ó, daí eu pulo esses dois e venho aqui nesse ponto alto relevo, faço novamente o ponto alto relevo duplo. E volto trabalhando esses dois pontinhos aqui que eu deixei pra trás, ó. 1 e 2. Ó. Fechei aqui o meu desenho. Aqui eu já tenho outro ponto alto relevo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pular ele e vou vir aqui, vou trabalhar os dois pontinhos até chegar no meio do nosso desenho, ó. Pra poder fazer esse ponto. 1, 2. Pra que ele fique também viradinho pra dentro do motivo, ó. Então, fiz aqui meu ponto alto relevo duplo. Novamente, já vou fazer o outro, ó. Pulando os dois pontinhos, já venho aqui no relevo. Já faço o outro. Ó, pros dois ficar juntinhos. Dou a laçada e venho trabalhando os pontinhos que eu pulei. Os dois pontinhos. E essa vai ser a repetição aqui da nossa carreira. Só tô dando uma repassada aqui com vocês, mas é tudo que a gente já vinha trabalhando na peça. Então, vou fazer até o final e já retorno. Finalizei, então, mais essa carreirinha, ó. E aqui, ó, a gente fechou, ó, todos os desenhos, tá vendo, ó? Já ficaram fechadinhos aqui. Vou subir aqui as 3 correntinhas para virar o meu trabalho. E agora, a gente vai trabalhar no avesso da nossa peça. E a gente vai fazer mais uma vez os pontos alto relevo, tá? Ó, então, aqui, ó, vou vir aqui, vou fazer ponto sobre ponto. Ó, aqui o desenho fechou aqui, então, aqui vou trabalhar 4 pontos aqui no início da carreira. E eu já cheguei aqui, ó, onde eu tenho os 2 pontos altos duplo relevo. Então, vou dar a laçada e vou fazer o ponto alto relevo pego por trás aqui, ó, 2 vezes. Um em cada ponto alto duplo que eu tenho ali atrás. E, na sequência, ponto sobre ponto até chegar novamente nos pontos altos duplo relevo, tá? Então, essa vai ser a sequência aqui da carreira, gente, ó. Ficando aqui os pontos altos duplos, os pontos altos relevo pego nos pontos altos duplos e ponto sobre ponto. Finalizei, então, essa carreira. E agora, a gente vai trabalhar aqui a última carreirinha com esse fio. Então, aqui, ó, já subi as minhas 3 correntinhas. E nessa carreira, a gente vai trabalhar só ponto alto em cima de cada ponto que nós temos na nossa carreira. Tanto faz ele ser relevo ou não. A gente vai trabalhar ponto alto sobre cada ponto da carreira de base. Olha só. Então, aqui eu tinha os pontos altos relevo, trabalhei ponto sobre ponto. Porque essa carreira, ela vai ficar aqui, ó, no lugar como se fosse essa daqui, ó. A gente fez o ponto alto relevo lá naquela carreira, porque nessa daqui, como a gente pegou o ponto relevo aqui, ó, o alto duplo, ele ficou já levantadinho, tá vendo? E é o mesmo efeito que ficou nesse aqui. Se a gente não fizesse com esses pontinhos relevo aqui, ó, do lado avesso, ia ficar assim, ó, igual essa carreira aqui, ó. E daí não ia ficar parecendo com essa, né? Então, por isso que a gente fez assim. Então, agora eu vou fazer aqui, ó, ponto sobre ponto e vou cortar o meu fiozinho, tá? Então, com o nosso fiozinho aqui, o brilho prata, a gente vai fazer aqui a laçadinha inicial, né? E vamos vir aqui, ó. Ó, eu finalizei aqui o meu trabalho, fiz uma correntinha e eu fiz aqui 2 nozinhos, ó. Abri o meu ponto, fiz 2 nozinhos, porque agora eu vou trabalhar esse fio aqui, ó. Então, por isso que eu não escondi ele. Mas nós vamos vir aqui, ó, nesse último ponto, ó, que nós trabalhamos. Vamos colocar aqui a nossa agulha e vamos fazer aqui um ponto baixo, ó. E eu já jogo aqui esse fio aqui pra gente trabalhar nele. Faço 2 correntinhas. E aqui no mesmo ponto, eu vou fazer mais um ponto baixo. E agora, a gente vai trabalhar aqui, ó, na lateral do nosso trabalho, ó. Nossos pontos deitados aqui, ó.
Então, nós fizemos aqui, ó, o nosso cantinho. Agora, aqui nesse ponto, eu vou entrar aqui, ó, eu não vou pegar no ponto, eu vou entrar aqui no meio dele, ó. Vou entrar aqui, vou fazer um ponto baixo aqui nesse ponto deitado, venho prendendo esses fiozinhos. Aqui onde eu tenho a cabecinha do ponto, aqui no caso será as 3 correntinhas que a gente subiu, ó, onde eu peguei o ponto alto, eu venho aqui e faço outro ponto baixo. Cheguei aqui novamente, ó, nesse ponto deitado, vou fazer mais um ponto. Aonde eu tenho aqui a cabecinha do meu ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. E no ponto deitado, faço mais um ponto baixo, tá? Então, essa vai ser a sequência aqui da carreira. A gente vai trabalhar sempre dessa forma. Um ponto aqui, ó, no início do ponto, né? E um ponto no meio aqui desse intervalinho, ó. Um ponto aqui nessa parte, um aqui, para não ficar muito carregado de pontos e o nosso trabalho ficar torto. Então, vou trabalhar aqui toda essa lateral. Quando eu chegar aqui, ó, na cabecinha do ponto, eu vou fazer novamente ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo no mesmo espacinho, igual nós fizemos aqui nesse canto, ó. Todos os cantos tem que ser assim. E aqui nessa parte, a gente vai trabalhar ponto baixo em cada pontinho que nós temos aqui de base, tá? Não tem segredo, é somente ponto baixo. A única coisa que vocês têm que cuidar para não fazer muito ponto. Então, um ponto aqui nesse intervalo, um ponto na cabecinha. Um ponto no intervalo, um ponto na cabecinha, tá? Vou fazer toda essa carreira e já retorno. Olha só, então, já estou aqui finalizando a carreira. Olha só para vocês verem, gente, que lindo que tá ficando aqui, ó. E aqui, ó, nessas laterais, ó, ficou bem certinho o ponto, ó. Não ficou sobrando nada, tá? Agora, se vocês colocarem muitos pontos aqui, daí fica sobrando, fica feio, né, o trabalho. E assim ficou bem certinho, ó. Olhando aqui pela câmera, não dá pra ver a diferença desse fio brilhoso aqui, ó, com brilho desse outro. Mas, se vocês estiverem fazendo igual eu, vocês vão estar vendo aí que dá uma boa diferença, né? Quando a gente está olhando para a peça. Aqui agora, o que que nós vamos fazer? Para dar continuidade aqui na nossa peça. Só puxar um pouquinho aqui do meu fio. Ó, vocês podem ver que eu não finalizei aqui ainda, deixei para finalizar com vocês, ó. Fiz um ponto baixo na última... Ó, no último pontinho, e aqui agora, nesse ponto que a gente iniciou a carreira, ó, a gente vai finalizar com um ponto baixíssimo. Tá vendo? Eu vou subir aqui uma corrente para fazer a vez do meu primeiro ponto. Vou vir aqui, ó, em cima desse pontinho baixo que nós temos aqui, eu vou vir aqui, ó, nessa alcinha de trás, ó. Só na alcinha de trás, e vou fazer um ponto baixo. Na verdade, essa correntinha aqui é só para dar altura, tá? Porque depois a gente vai finalizar a carreira aqui no ponto baixo. Agora, aqui, ó, eu tenho 2 correntinhas. Lembra que a gente fez 2 correntinhas? Então, aqui, ó, na primeira correntinha, a gente vai pegar só nessa alcinha de trás. Vamos fazer aqui um ponto baixo, 2 correntinhas novamente. E na outra correntinha, a gente vai pegar aqui, ó, só nessa alcinha de trás, e vamos fazer mais um ponto baixo, ó, formando o nosso canto. E agora, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, pegando só nessa alcinha de trás aqui, ó, pra dar um efeito aqui na nossa peça, tá? Então, ó, só pegar aqui, ó, ponto sobre ponto, pegando só na alcinha de trás, olha só. E o nosso cantinho ficou igualzinho, ó. E depois, na próxima carreira, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Então, agora eu vou trabalhar assim, e aqui no canto vou fazer a mesma coisa. Vou trabalhar aqui, ó, pegando essa alcinha no ponto baixo. Quando chegar aqui nas correntes, temos 2 correntinhas, não pode esquecer que temos 2. Em uma das correntes, nós vamos fazer um ponto baixo, 2 correntinhas e mais um ponto baixo na próxima correntinha, tá? Então, vou fazer toda essa carreira e já retorno. Já finalizei, então, aqui, ó, mais essa carreirinha, olha só.
Então, aqui eu finalizei, ó, no primeiro ponto baixo que nós fizemos, não na correntinha, tá? Agora, a gente vai caminhar aqui para o próximo ponto. Vou subir aqui uma correntinha e vou fazer um ponto baixo no mesmo lugarzinho aqui, ó. E agora, a gente vai trabalhar, gente, o acabamento aqui da nossa peça. A gente vai fazer um biquinho aqui, só que somente com picozinhos. Então, vou subir 3 correntes. Deixa eu só arrumar minha câmera. 3 correntes. Venho aqui nessas 2 laçadinhas do meu ponto baixo e faço um ponto baixo, ó. Venho aqui dentro, ó, das correntinhas, prendo com ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas novamente e vou fazer o meu picô. Vou pular um ponto, venho no próximo, faço um ponto baixo. Vou fazer as 3 correntinhas e vou fazer mais o picôzinho. E a gente vai trabalhar toda essa carreira dessa forma, tá? Ó, pulando sempre um pontinho, faz o pontinho baixo e as 3 correntinhas e mais, e faz o picôzinho, ó. Sempre assim, gente. Opa, escapou aqui. Ó. E vai ficar assim, ó, o nosso biquinho de acabamento. Eu vou fazer esse biquinho aqui, ó, por toda a nossa carreirinha. Quando chegar aqui no cantinho, a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, vai só seguir na sequência aqui, fazendo sempre o picô, pulando um pontinho, para que não fique amontoado, né? E eu já vou retornar com vocês. Olha só, então, já contornei aqui todo o nosso trabalho, ó. Como a gente não fez aqui 2 pontos dentro aqui desse espacinho de correntes, ó, o nosso biquinho, ele ficou assim, ó, mais arredondado aqui, para que ele não ficasse muito bicudo, né? Mas se você quiser fazer 2 pontos baixos aqui dentro daquele espaço de correntinha, pode estar fazendo, tá? Eu optei por fazer assim, porque eu achei que ficou mais interessante, ó. Então, todos os cantos ficaram arredondados. Aqui, a gente vai finalizar, ó. Eu já fiz o meu picô. Olha só, já fiz aqui o meu picôzinho, ó. Vou pular um ponto e eu vou vir aqui, ó. Nesse ponto aqui baixo que a gente fez. Lembra que a gente fez uma correntinha, um ponto baixo? Nós vamos vir no ponto baixo. E vamos finalizar com ponto baixíssimo, fazer uma correntinha. Gente, não sei se vocês viram ali, mas ó, finalizei com ponto baixíssimo aqui. Fiz a correntinha e agora eu vou cortar aqui o meu fio para fazer o arremate, tá? Ó, trava bem e ficou assim, ó. Agora, eu vou fazer aqui o arremate, puxando esse fiozinho para trás e já retorno, tá? Olha só, já finalizei aqui, já fiz o arremate. Olha que lindeza que tá aqui a nossa peça, gente. Agora, não tá dando para vocês verem o brilho. Esse brilho aqui é muito, muito lindo mesmo. Agora, o que que nós vamos fazer com o fio de seda, né? O fio de Supremo Sênior. A gente vai pegar 2 fiozinhos, ó. 2 fiozinhos, vamos dar aqui a laçadinha inicial. Tem que ser 2 fiozinhos, porque ele é um fio mais fino, então, se você trabalhar só com um, ele vai ficar muito fininho, tá? E aqui a gente vai fazer um cordão de correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu vou fazer um cordão aqui, ó, a agulha que eu tô usando é a mesma, 3,5, só de correntinhas. A gente vai passar aqui, ó, nessa parte aqui de dentro, ó. Então, vocês vão fazer aí, a quantidade de correntinhas, vai depender muito da tensão do ponto de cada um, tá? Eu vou fazer o meu aqui, daí eu vou falar pra vocês quantas correntinhas que eu precisei fazer. Mas, se você precisar fazer mais ou menos, não tem problema, tá? Isso vai depender muito da tensão do ponto de cada uma de vocês. Mas aqui não tem segredo, é só um cordão de corrente, aí você vai fazendo e vai medindo, não corta o fio, tá?
só volta aqui nesse vídeo para vocês verem como que vai ser feito aqui. Não pode cortar o fio antes de passar na peça, tá bom? Ó, eu fiz aqui um cordão com 185 correntinhas. Olha só como que ficou aqui, ó. O ponto ficou bem legal aqui, feito com 2 fios, tá, gente? Agora, a gente vai passar aqui na nossa peça. Pode escolher qualquer canto, tá? A gente vai vir aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, nós temos o último ponto em relevo, né? Então, a gente não pode pegar nessa carreira, ó. Porque aqui não ia dar certo. Então, a gente vai pegar aqui, ó, um pontinho, tá vendo? Um pontinho aqui, ó. Vamos pular ele. Ó, a gente vai pegar aqui nesse meio, ó. Ó, aqui, ó. Ah, porque aqui vai ficar longe? Vai ficar um pouquinho longe, mas se você pegar aqui, vai ter que passar por cima aqui, ó. Então, vamos pegar aqui, ó. Nessa carreirinha aqui, onde vai passar aqui do ladinho, ó, tá vendo? Então, aqui, ó, como que a gente vai fazer? A gente vai iniciar nessa carreira aqui, ó. Aqui é o final do nosso desenho, tá vendo, ó? Final do nosso desenho. A gente vai iniciar nessa carreira aqui e nessa parte aqui, ó. Vem aqui nesse ponto, no último desenho que tem aqui, ó. E veja aí onde que vai dar o de vocês. Eu vou puxar aqui, ó. Assim, gente, ó. Aqui, ó. Eu vou puxar, vou colocar aqui, ó, minha agulha, ó. 2 pontinhos, tá? E vamos puxar aqui, ó. Nosso fio. Vamos passar por cima de 3, tá? Então, ó, passou por baixo de 2, 1, 2, 3, 4, 5. Conta 5, coloca a agulha lá no 5º ponto, deixa a agulha, ó, 2 pontos em cima da agulha. Busca lá o trabalhinho, o cordão, né? E puxa, ó, tá vendo? Vai ficar assim, ó. Agora, a gente vai passar toda essa parte aqui, ó. Até chegar ali, ó. Aqui eu já fiz a mais, tá? Porque depois a gente vai precisar desmanchar um pedacinho, mas... Ó, e cuidem pra ficar assim, ó, essa parte aqui, tá vendo que a parte das correntinhas, ela tá pra cima, ó. Cuida pra não ficar torcido esse fiozinho, que ele fica mais bonito se você não deixar ele torcer. Deixa eu colocar esse fio pra lá, pra que ele não desmanche, tá? Deixar ele caído ali. Ó, então, vamos passar aqui... Cuidando para que não torce, ó. Tá vendo? Olha só. Fica bem mais bonito se você passar dessa forma. Que ele não torça. Eu vou deixar um pedaço assim, ó. Aqui. E agora, a gente vai fazer isso em todo o nosso trabalho. Eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar minha agulha e deixar 2 pontos em cima dela. Sempre a gente tem que puxar desde o início aqui, tá? Ó. Puxa aqui, eu sempre vou fazer de 2 em 2. 1, 2, 3, 4, 5. Pode até fazer demais, tá? Só que daí, se torcer, fica ruim pra arrumar, gente. Então, eu prefiro fazer mais devagarzinho, assim, ó, de 2 em 2, que é mais garantido, ó. Quando você vem aqui, ó, já deixa arrumado um pedaço aqui, ó, do fio, tá vendo, ó? Já deixa distorcido e puxa, ó. Ó, assim, ó, ele já vai ficando bem certinho, ó. Olha lá, ó, tá vendo? Vou passar aqui, então, todo o meu trabalho, cuidando que aqui, ó, quando vocês vierem aqui nessa parte, tem que cuidar aqui, ó, um ponto depois do ponto alto relevo, ó. Então, vocês têm que vir até aqui só, certo? E sobe pra cima aqui. A hora que eu for subir, eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Então, aqui, ó, pra dar certo aqui, ó, tá vendo a direção aqui? Pra dar certo, aqui eu pulei 6 pontos, tá? Em vez de 5, eu pulei 6. Daí, eu coloquei aqui os 2 pontos por cima da minha agulha e aqui ficou 4 por baixo. Mas não tem problema, tá, gente? Ó, pra vocês verem que não dá muita diferença. O importante é ele ficar reto, tá? Agora, ó, aqui nós temos 2 carreiras, ó. 1, 2. Eu venho aqui, ó, nessa parte aqui, tá vendo? Onde que a gente pegou aqui, ó, o pontinho. Ó, essa carreira tá aqui, tá vendo? Ó, 1, 2. E agora, eu vou puxar aqui esse fio do mesmo jeito que a gente tava fazendo, só que agora não tem como contar os pontos, né?
E aqui, ó, vou distorcer de novo, ó. E vai ficar assim, ó. Aqui eu fiz só um, tá? Por causa que... pra não ficar muito ruim pra passar. Ó, e agora eu vou sempre pular aqui, ó. Uma, duas carreiras, tá vendo? Duas carreiras, vou vir aqui, ó, na mesma direção e puxar o fiozinho. Sempre assim, até chegar aqui, e aqui nós vamos fazer do mesmo jeito, e até chegar aqui embaixo. Quando eu chegar aqui embaixo, eu volto com vocês. Olha só, então, passei aqui todo o meu trabalho. Eu falei pra vocês aqui a forma de passar, mas isso não é uma regra. Pode passar do jeito que vocês acharem melhor, do jeito que vocês conseguirem aí, tá? Agora, olha só. Eu fiz 185 correntinhas. Eu acho que eu não passei pra vocês aí a quantidade, né? Mas isso vai depender do ponto de cada uma, como eu disse. Ó, aqui a gente deixou sobrar essa ponta e aqui sobrou uma pontinha. O que que eu vou fazer? Aqui nesse lugar, ó, onde que eu entrei, eu vou vir com a minha agulha aqui pelo avesso, ó, e eu vou puxar esse fio lá pra trás, ó. Vou puxar aqui, ó. Só que eu não posso deixar essa ponta aqui, ó. Então, eu vou ajustar. Ó, eu vou deixar só o fio, ó, assim, ó. Só um pouquinho, tá vendo? Só aquele fiozinho. E eu vou puxar pra trás isso aqui, ó. Tudinho, depois eu vou arrumar, tá? Ó, eu tinha arrumado a sequência da correntinha, mas depois eu arrumo. Eu vou puxar aqui agora, ó. Todas elas, ó. Tô puxando para que sobre na minha outra ponta. Porque na outra ponta a gente pode desmanchar. E ali não, né? Porque assim, a gente vai ter que finalizar esse trabalho amarrando, gente, esse fiozinho. Tem que ser amarrado lá atrás, por causa que esse fio ele escorrega, então a gente vai ter que amarrar, ó. Agora, aqui, ó, essa ponta, eu vou ter que desmanchar um pouco. Só que ele tá ainda aqui, né? Ó, vou até desmanchar um pouquinho aqui mais. Eu vou cortar agora esse fio aqui pra facilitar, porque eu vou ter que passar ele lá pra trás. Ó, tá vendo? Ele tá aqui, né? Vou puxar ele pra cá, ó. Tem que puxar ele aqui agora. E arrumar ele ali, ó. Ficou certo ali, tá vendo? Agora, ó, aí parece que tá a continuação, ó. 2 e sobe, né? Igual aqui, ó. Agora, aqui no avesso, a gente vai tá fazendo a finalização. Então, agora eu vou desmanchar aqui, ó, até essa correntinha aqui, ó. Até essa daqui, ó, e aqui eu vou puxar o meu fio, ó, pra apertar ele, ó. Pra ficar junto aqui, ó, acho que eu posso desmanchar até mais uma. Ó, eu desmanchei mais uma aqui, ó, pra ficar, tá vendo? Ficou certinho aqui, ó. Agora, eu vou amarrar aqui essas duas pontinhas. Vou estar amarrando. Ó. Vou amarrar aqui. Não precisa ser muitos nó, não, gente. Só 2 aqui já é o suficiente. Porque a gente vai ter que queimar essa pontinha aqui. Porque esse fio, ele escorrega. Ele não segura nó, tá? Então, aqui, ó. Apertei aqui um pouquinho, né? Vou cortar aqui um dos lados. Ó, deixa um pedacinho. Vou vir com o meu isqueiro. Cuidar para não queimar, tá? O fio e nem o outro lado, ó. Aqui, ó, na parte de baixo do isqueiro, ó. Só encosta. Pronto, já selou ali, tá vendo? Agora, eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, ó. Dou uma puxadinha aqui. Vou cortar. Esse fio, gente, ele é muito liso, então não adianta dar nó que não segura, tá? Ó, agora aqui, ó, vou queimar desse lado. Sempre com o pezinho aqui do isqueiro, tá? E sempre encosta a latinha, ó, que já esfria e já... Pronto, feito o nosso acabamento, olha só. Nem parece que foi feito o acabamento aqui. E aqui do nosso lado direito também nem dá pra saber onde que a gente iniciou e finalizou.
Agora, eu vou fazer mais um detalhe com esse fio, para que ele não fique muito só aqui, né? Para combinar mais. Então, com o fiozinho aqui de novo, duplo, a gente vai fazer aqui, ó, a laçadinha inicial. A gente sempre deixa aqui um pouco, tá? Porque depois a gente vai ter que amarrar, ó. Então, já deixei aqui. Fiz a laçadinha inicial, tiro da agulha. Vou vir aqui, ó. No vãozinho do ponto, tá vendo? Aqui nós temos a nossa primeira carreirinha de pontos baixos. É nessa carreira aqui que a gente vai trabalhar, tá? Na primeira. Vou vir aqui, vou buscar o meu fiozinho, a minha laçadinha, ó, lá pelo avesso, tá vendo? Ó, busco ela, ó. E agora eu vou colocar ponto por ponto, vou buscar o meu fio e fazer uma correntinha, ó. Deixa eu só arrumar aqui, gente, que pra mim tá ruim, pra mim mostrar pra vocês aqui. Ó, então, aqui, ó, eu vou, cada pontinho desse, ó, a gente vai colocar lá, buscar o fiozinho e fazer uma correntinha, ó. Tá vendo, ó? É bem fácil, tá? Aqui só tá ruim pra mim fazer por causa da posição que eu estou, pra gravar pra vocês, tá? Mas aqui, ó, só ir buscar o fio e fazendo aqui, ó. A gente vai contornar todo o nosso trabalho dessa forma, sempre colocando no ponto, ó. Tá vendo? Olha só como que vai ficar bonito esse trabalhado aqui, ó. Vai ficar como se fosse uma sequência de correntinhas aqui. E esse fiozinho aqui, opa, até prendi um pouquinho ali, ó. Mas, vou até puxar ele aqui, porque a gente vai ter que amarrar ele depois, tá? Ou vou ter que desmanchar, gente, não sei como é que eu prendi esse fio ali, ó. Mas assim, não pode ficar preso, tá? A gente vai fazer aqui, ó. Deixa os dois fiozinhos soltos, depois eu vou puxar aqui pra soltar ele. E vamos contornar toda a nossa carreira, fazer toda a voltinha aqui, ó. Sempre assim, dessa forma, até chegar aqui. Quando chegar aqui de novo, eu mostro pra vocês. Olha só, gente, então, ó, já contornei toda a minha peça. Olha só que lindo que fica esse trabalhado, gente. Olha só que charme, que luxo que fica aqui a nossa peça com esse ponto aqui. Fica maravilhoso. Aqui, ó, trabalhei até o último pontinho, ó, onde a gente começou, tá vendo? Agora, aqui no avesso, ó, tá aqui o meu fio, ó. Eu soltei aquele outro, ó. Consegui soltar ele ali. Deixa eu só puxar aqui, ó. E agora, a gente vai cortar esse aqui, vou cortar ele um pouco mais comprido, porque eu vou puxar ele ainda aqui pro direito. Ó, agora, o que que eu vou fazer? Deixo essa laçadinha assim, ó, porque a gente vai ter que vir com ela agora pra dentro da nossa peça. Então, aqui, ó, vou pegar essa agulha mais fina aqui pra poder ficar melhor. Então, eu vou vir aqui nesse ponto, ó. Lá do avesso, eu vou sair aqui nesse pontinho aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Vamos ver. Aqui agora vai ficar ruim, por quê? Porque nosso ponto tem 2 fios, né? Ó, eu vou puxar essa laçadinha, ó, aqui dentro, ó. Pro avesso da nossa peça. Vamos ver se eu vou conseguir puxar. Ah, isso, puxei. Ó. Tá vendo? Olha ali, ó. Como que ficou o nosso acabamento. Agora, eu vou puxar aqui tudo de uma vez. Deixa eu puxar com jeitinho aqui. Vou puxar um fio de cada vez, que tá durinho aqui, gente, pra puxar. Ó, puxei um, puxei o outro, ó. Ó, e o avesso e o direito da nossa peça, ó, nem aparece aonde que a gente fez aqui o acabamento. Agora, a gente vai fazer aqui o nosso arremate da mesma forma que a gente fez lá no outro. A gente vai amarrar aqui. Pode ser um nó, 2 nó, não tem problema, porque o nó não segura nada, tá, gente? É só mesmo pra que ele fique junto, ó. Ó, eu vou dar só um nó pra não ficar uma pelota aqui, ó. Senão vai ficar um negócio bem estranho, né? Ó, fiz um nozinho, vou cortar aqui, ó, o meu fio e vou queimar. Primeiro eu corto um lado pra depois cortar o outro, senão ele vai desmanchar, tá? Cuida pra não queimar o fio de vocês. Ó.
Já fixei ali, agora o outro lado, ó. Corta assim, sempre 1 centímetro, mais ou menos assim, 1 centímetro. Não pode cortar muito grande, tá? E nem muito curto. Ó, prontinho. Finalizado, olha aqui, ó. Não ficou feio o nosso acabamento, fica bem bonito. E a nossa peça tá prontinha aqui. Agora eu vou abrir a câmera para mostrar para vocês essa peça já prontinha, como que ela ficou. Olha só, ficou então finalizada essa peça. Olha que coisa mais linda que ficou, gente. Olha aqui, que graça. O fio com brilho, ó. Deu um charme todo especial, olha só. Agora pegou bem aqui a câmera, focou bem, olha só. E esse fiozinho prata que a gente passou aqui em volta, ó, deixou nossa peça muito luxuosa, muito linda. Esse trabalhado que a gente fez aqui, ó, que ficou em alto relevo, ó, dá um charme todo especial aqui, ó, na nossa peça. Então, é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aulinha que eu preparei para vocês com muito amor e carinho. Vou deixar fotos aqui no final desse suplá com o prato ali para vocês verem como que ele ficou maravilhoso, que ele vai ficar muito bonito aí na sua mesa. E eu tenho certeza que a cliente de vocês também vai adorar. Então, é isso, um beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.